Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu quase não vim, que eu tinha esquecido que era eu hoje. Me mandaram ontem mensagem, está confirmado amanhã? Eu falei, amanhã o quê? Mas eu tinha esquecido já. Eu tenho esse problema, quando marca com muita antecedência, esqueço. Eu acho que é por isso que minha prima casou num sábado e me convidou na quinta anterior. Ou é para eu lembrar, ou é porque ela não queria que eu fosse. Bom, eu espero que minha prima não assista essa live. Bom, gente, a pregação de hoje sobre unidade, quando foi passada, geralmente é passado para a gente além do tema, é passado algumas referências bíblicas, né, para nós pregadores termos como base para a pregação. E quando eu fui olhar a referência que me passaram de Atos 4, eu li, reli e pensei, mas eu acho que era um pouco mais para baixo do versículo, mas a gente não questiona e pensa que Deus tem para falar para a gente. Então, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Atos, no capítulo 4. Eu pensei, eu acho que eles iam falar que era versículo 32, mas falaram até o 31. Eu falei, mas então Deus está querendo que a gente faça uma reflexão sobre esses versículos de 23 a 31. Então, Atos 4, versículo 23 ao versículo 31. Aqui o texto vai falar de dois apóstolos, Pedro e João, tá bom? Uma vez soltos, foram junto dos seus e referiram tudo o que lhes disseram os chefes dos sacerdotes e os anciãos. Vamos parar um pouquinho aqui. Por que Pedro e João, aqui está falando depois de soltos, por que eles tinham sido presos? Se a gente voltar um pouquinho a passagem, se a gente voltar no começo do capítulo 4, o que aconteceu? Vamos lembrar, Jesus morre e ressuscita, os apóstolos começam a pregar em nome de Jesus, começam a ser testemunhas da ressurreição e começam a realizar prodígios, milagres, em nome de Jesus. Isso começa a acontecer. E aí os chefes da lei, os sacerdotes, reúnem o Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse uma Suprema Corte, digamos assim, onde se debatiam questões relacionadas aos judeus. Eles reúnem o Sinédrio, convocam os apóstolos que tinham feito diversas curas, inclusive por ver as curas, 5.000 pessoas tinham se convertido a Cristo, e esses chefes chamam os apóstolos e falam, em nome de quem vocês estão fazendo essas curas? Interroga eles. E eles, ali nervosos, mas cheios do Espírito Santo, Pedro começa a fazer uma pregação, dizendo que tudo o que fizeram e fazem é em nome de Jesus Cristo, e em nenhum nome de nenhum outro nós podemos alcançar salvação, a não ser no nome de Jesus Cristo. E aqueles chefes do Sinédrio mandam eles embora, os apóstolos, e conversam entre si falando, olha gente, que aconteceram esses sinais, essas curas, é inegável. E que várias pessoas se converteram porque são testemunhas dessas curas também é inegável. Mas aí eles falam assim, mas vamos tentar proibir eles de pregar e de ensinar em nome desse tal de Jesus. Quer dizer, homens letrados, doutos na Sagrada Escritura, que reconhecem os sinais feitos em nome de Jesus e que ainda assim tentam impedir a ação dos cristãos em nome de Jesus. Pessoas conhecedoras da palavra de Deus e que apesar desse conhecimento
tentam impedir a ação das outras pessoas, mesmo vendo os milagres e prodígios realizados por eles. A partir daqui nós temos esse texto. Uma vez soltos, foram para junto dos seus e referiram tudo o que lhes disseram os chefes dos sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo... E aí começa uma oração. Depois que eles ouvem o que aqueles homens maus aqui disseram contra os apóstolos Pedro e João, o que eles fazem? Eles se reúnem e começam a falar mal deles. Não. Eles se reúnem e falam, vamos apedrejar a casa do sumo sacerdote. É isso que eles fazem? Eles elevam uma prece a Deus. Isso é fundamental para nós. Quando a gente olha para trás nos Atos dos Apóstolos, a gente vê uma referência de como nós devemos ser para frente. Quando nós olhamos o que os apóstolos e os discípulos, os primeiros discípulos fizeram, nós devemos ter por referência o que nós devemos fazer. Eles chegam para os amigos e falam, oh, nós passamos por isso. E todos se unem em oração. Primeiro passo. A solução dos nossos problemas não está na fofoca. A solução dos nossos problemas não está em maldizer as pessoas. A solução dos nossos problemas começa com a oração. A oração é fundamental. Quando nós nos unimos, devemos nos unir em oração. E eles começam a clamar, soberano Senhor, foste tu que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Foste tu que falaste pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, teu servo. E aqui vem uma citação, lembrando os salmos são atribuídos ao rei Davi. Porque esta arrogância entre as nações e estes vãos projetos entre os povos, os reis da terra apresentaram-se e os governantes se coligaram de comum acordo contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui o texto faz uma referência ao Salmo 2, tá? Ungido, contra o seu ungido. Aqui em grego, ungido, em grego se diz Cristo. Quem é Cristo? Jesus, tá? Cristo não é o sobrenome de Jesus, nós já sabemos disso. Cristo é um título messiânico, que significa ungido, escolhido para uma missão. De fato, contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes, verdadeiramente coligaram-se nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações pagãs e os povos de Israel. Lembrando aqui que Atos dos Apóstolos é continuidade do Evangelho de Lucas. Quando a gente lê o Evangelho de Lucas, aparecem esses dois personagens, dois governantes, o tetrarca Herodes e o governador Pôncio Pilatos, e eles, junto com alguns judeus e alguns gentios também, se unem contra Jesus a fim de crucificá-lo. Aqui, versículo 28, para executarem tudo o que em teu poder e sabedoria havias determinado de antemão. O texto nos recorda que tudo aquilo que acontece com Jesus, de antemão havia sido predestinado por Deus para a nossa salvação. Quer dizer, Herodes, Pôncio Pilatos, aqueles doutores da lei que fizeram tudo aquilo com Jesus, achando que estavam fazendo algo vitorioso, quer dizer, matando Jesus, achando que era uma vitória deles, o texto nos recorda que tudo isso já havia sido predeterminado por Deus. Porque a vinda de Jesus, ela já era predeterminada para a nossa salvação. Deus cria o mundo em vista da nossa salvação. Então, quando eles acham que eles estão sendo vitoriosos, crucificando Jesus, na verdade eles estavam fazendo cumprir aquilo que a profecia já tinha dito.
Quando eles tentam pregar os braços de Jesus na cruz para impedir as suas ações, aquele gesto fazia com que as ações de Jesus se estendessem por todo o universo. Eles acham que limitam Jesus ali pregando os seus pés e suas mãos, mas aquilo na verdade faz com que a palavra de Deus seja anunciada a todos os povos. E a salvação chegue a todos os povos. Então, no momento em que os maus acham que fazem cumprir a vitória deles, na verdade a vitória que sai soberana é a vitória de Deus. É o que o texto nos recorda. Agora, pois, Senhor, considera suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda a intrepidez tua palavra, enquanto estendes a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Eles pedem então aqui nessa oração que Deus conceda a eles o poder de, em nome de Jesus, realizar curas, milagres, prodígios. Em nome de quem? De Jesus. Para testemunhar a quem? A Jesus. Se na nossa oração a gente pede milagres porque nós queremos o milagre somente para nós, essa oração já não é atendida. Todos os milagres que Jesus faz nos livros dos evangelhos, Jesus faz como sinal de quem Ele é. Os milagres nas nossas vidas, eles servem para indicar quem é Jesus. Porque o maior milagre de todos que Jesus fez por nós é nos garantir a salvação, já que nós não merecemos a salvação, sem merecimento dela. Por isso que as nossas orações, os nossos pedidos de milagres, a gente tem que ter em mente para que eu quero um milagre na minha vida? Simplesmente para eu ser feliz? Para eu ser feliz agora? Mas a vida é uma vida que vai até a vida eterna. Eu tenho que ser feliz agora ou na vida eterna? Se for agora, que bom. Se for da vontade de Deus, assim seja. Mas se for para ser feliz agora, e essa minha felicidade de agora me garantir o inferno para a vida eterna, o que adianta a felicidade momentânea? Então o que nós pedimos para a nossa vida tem que ser como referência a vida verdadeira que nós só encontramos em Deus e nós só encontraremos na vida eterna. Isso é muito importante para todos nós. E os apóstolos não morreram em vão anunciando isso. Porque é a verdade. A vida verdadeira nós só encontraremos onde? Na vida eterna, junto de Deus. Tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde se achavam reunidos, e todos ficaram repletos do Espírito Santo, continuando a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. E aqui continua o texto, onde eu falei que eu tinha certeza que era aqui. A multidão dos que haviam crido, acreditado, era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Seria muito bom que Deus dos céus olhasse para nós e dissesse: o povo do grupo de oração Ramo Novo, o povo da paróquia Nossa Senhora de Fátima, o povo da Arquidiocese de São Paulo era um só coração e uma só alma, e ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Seria tão bom, né? Mas ainda é possível a gente pensar e realizar essa ação com a graça de Deus. Um outro texto para nossa reflexão é o Salmo 133, que eu convido vocês a abrirem também. É um salmo bem pequenininho, também atribuído ao rei Davi. Possivelmente na Bíblia de vocês está escrito Salmo 133, aí abre parênteses,
Salmo 132. Por que tem isso na nossa Bíblia? Por que tem essa diferença? Salmo 33 barra Salmo 133, 132. Isso é só uma questão de marcação, tá? Da diferença da Bíblia hebraica e da Bíblia grega, tá bom? Então, alguns salmos, quando foram traduzir para o grego, acabaram se juntando em um salmo só. Então, por isso que acaba pulando. Salmo 133. Vede como é bom, como é agradável, habitar todos juntos como irmãos. É como óleo fino sobre a cabeça, descendo pela barba, a barba de Arão, descendo sobre a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon descendo sobre os montes de Sião, porque aí manda o Senhor a bênção, a vida para sempre. Vede, vou repetir, como é bom, como é agradável, habitar todos juntos como irmãos. E aqui vem uma reflexão forte para nós. Se nós olharmos a nossa vida de cristãos, esse salmo tem se cumprido? Vendo tanto a perspectiva lá de Atos dos Apóstolos, que os apóstolos, após serem soltos, se reúnem para rezar juntos, e aqui esse salmo dizendo que é bom e é agradável para os irmãos viverem juntos, bem unidos. A gente faz realizar esse salmo na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunidade? Eu torno a vida em comunidade boa e agradável? Sim ou não? Às vezes, depende do dia, depende do humor, né? Depende do que acontece no meio do caminho entre a minha casa e a igreja. Tem muitos depende aqui, né? É importante lembrar que esse salmo também é uma referência para nós de como nós deveríamos ser. De como a nossa vida em comunidade deveria ser. E aqui é um puxão de orelha nossa, é um puxão de orelha que Deus dá a nós. Como tem sido a minha vida em comunidade? Eu tenho buscado unidade na comunidade ou eu tenho buscado divisão? A palavra divisão em grego se diz diabolos. Eu tenho sido servo da unidade ou servo diabólico da divisão? Como tem sido a minha vida de comunidade? Dentro da minha comunidade doméstica, dentro da minha casa, da minha igreja doméstica, a igreja começa na família. Como eu sou cristão na minha família? O Natal está chegando. Geralmente no Natal a gente dá uma aberturinha para perdoar os outros, para desejar a paz. Ou você já começaram a brigar, não vai chamar sua mãe para a festa de Natal, que eu não quero aquela véia aqui. Já como está a nossa vida na família, na igreja familiar? Eu sou, na minha família, sinal de unidade ou sinal de divisão? Eu sou o que começa a promover oração, como a gente viu aqui. Os apóstolos acabaram de ouvir, os discípulos ali, os primeiros cristãos acabaram de ouvir os apóstolos falando o que os chefes da lei tinham feito, e eles começam a rezar. Eu sou sinal de oração na minha casa, ou eu sou o primeiro a fazer uma fofoca na minha casa? Se tem uma fofoca, a gente está ali. Como sou eu na minha família? Pensa um pouquinho. Fecha teu olho, para você se ver um pouquinho mais interior, de forma interior. Pensa lá você na tua casa, na tua família. Se te convidarem para uma oração, é mais fácil você ir ou se te chamarem para uma roda de fofoca? Te atrai mais lá na tua casa ou no teu trabalho? Te atrai mais falar bem das pessoas ou desgraçar a vida das pessoas através das palavras? Na tua casa, entre os teus familiares, é mais comum se ouvir a palavra eu te amo
Ou é mais comum ouvir alguma palavra pejorativa, algum palavrão? Quando foi a última vez que talvez dentro da sua casa entrou essa expressão eu te amo na tua família? Ah, Carlos, mas você não conhece a minha família. De fato, eu não conheço, mas Deus conhece o coração das pessoas que estão lá e conhece o teu coração também. E Deus quer que todos se salvem. E Deus quer de você, cristão, católico, que você seja sinal da ressurreição onde você estiver. Não adianta nada agora na época do Natal você desejar um Feliz Natal, felicidades. E quando virar o ano você já está desejando desgraça na vida das pessoas. Quando algo dá errado, ao invés de você rezar pela pessoa, você fala, eu disse que ia dar errado. Você fala com a boca cheia. Chega a dar para sentir até o mau hálito junto da expressão, eu sabia que ia dar errado. E aqui a gente viu a palavra de Deus dizendo, Herodes, Pilatos, as nações pagãs aqui, alguns membros do povo de Israel, também desejando que desse tudo errado na vida de Jesus, que desse errado e que ele fosse crucificado. E quantos, quando viram Jesus crucificado, devem ter falado, eu sabia que isso aí desse tal de Jesus ia dar errado. Mas esqueceram dos planos de Deus. Deus tem um plano por detrás de cada coisa do que acontece. Quantas vezes a gente desgraça até as vidas que nascem nas nossas famílias? Quantas vezes a gente desgraça até as vidas que nascem nas nossas famílias? Ah, porque fulano engravidou. Ah, bem feito. Tomara que pague pelo que fez. E a gente desgraça até o bebê que nem tem culpa das ações dos pais. E depois, com a mesma boca que a gente faz isso, a gente vem e recebe na mesma boca nosso Senhor Eucarístico. Não passa nem pela confissão, porque a gente às vezes se considera que o nosso coração é um sacrário puro e limpo. Ah, eu não preciso nem me confessar. Eu nunca roubei e nunca matei. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós sejamos irmãos. Que nós nos apoiemos em oração. Que nós sejamos os primeiros das nossas famílias a sermos sinais de oração. Seja você o elo transformador da tua família. Não espera do outro. Ah, Carlos, mas eu já tentei tanto e sempre sou eu que tenho que tentar, sempre sou eu que tenho que perdoar, sempre sou eu que tenho que ser sinal de Deus, o outro nunca. Já pensou se Deus pensasse da mesma forma que a gente? Se Deus pensasse da mesma forma, nós possamos ser sinais de Jesus entre os povos. Para que por meio de nossas ações e nossas palavras, milagres, prodígios e curas aconteçam, não por conta dos nossos méritos, não para nosso orgulho, não para que a gente seja estampado nas redes sociais como milagreiro, mas para que Jesus seja reconhecido como o único Senhor. Para que o nome de Jesus seja reconhecido como o único nome que tem poder sobre todas as coisas. O único capaz de nos salvar. Fecha teus olhos e pede para Jesus. Pede para Jesus que na nossa igreja despertem dons de milagres, de curas.
Peça para Jesus, fale alto para Jesus. Peça que Jesus seja testemunhado nessa igreja, através dos sinais que Ele há de dar, no tempo dEle, para a maior glória de Deus e não nossa. Senhor Jesus, nós te pedimos nesta noite, neste grupo de oração, que a tua glória seja manifesta. Nós te pedimos que o nosso nome não seja nada. Nós te pedimos, Senhor, que nem lembrem de nossos nomes. Que nem lembrem quem nós somos. Mas que a tua ação perdure nessa igreja. Que o Senhor seja lembrado do começo ao fim das nossas ações. E quando pensarem neste grupo de oração, Senhor, quando pensarem em todos nós aqui reunidos, Senhor, quando pensarem em nós lá nas nossas famílias, Senhor, que não lembrem de nós, lembrem só que foi alguém que falava em nome de Jesus, que eram pessoas que pregavam em nome de Jesus, e que em nome de Jesus grandes milagres eram realizados, para a maior glória do nome de Jesus, para manifestar a ressurreição que Jesus promete para nós na vida eterna. Que seja, Senhor, realizada na vida de cada um de nós, a tua ação, os teus poderes, os teus milagres, os teus sinais, não para a nossa glória, Senhor, não para a nossa glória, Senhor. Que Ele cresça e eu diminua. Que Jesus cresça e eu diminua. Que Jesus cresça e eu diminua. Amém.